Vamos lá. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Negrão. Bom dia a todas e todos. Muito bom. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, a gente vai falar da viagem de Bolsonaro na cúpula do G20, lá na Itália, em Roma. Uma situação vergonhosa para o nosso país. A ausência dele em Glasgow, que é a Conferência do Clima, né? Da COP26. E o Hélio também vai comentar sobre a possibilidade dele não ser candidato. No baú, o Hélio continua rememorando a sua saída do governo Rodrigo Hollenberg. Vamos começar, então, pela conferência do clima, né? A pronúncia é essa mesmo, da cidade escocesa lá? Glasgow. Glasgow. O Bolsonaro, Hélio, depois de passar vergonhosamente por Roma, né? Na conferência do G20, você vai comentar aqui, né? Não vai na conferência do clima, né? Tem algum reflexo, o próprio fato dele ter sido um fracasso na reunião do G20, a ausência dele, e também por conta da sua postura em relação ao meio ambiente, né? Postura de destruição do meio ambiente, de não colaborar, né? De fazer tudo que ele pode fazer, que está ao alcance dele para que não se atinja as metas, né, que se propõe. Hélio, como é que você vê isso aí? Olha, Negrão, Bolsonaro é uma figura desmoralizada no mundo, é uma figura que não é respeitada. Não é respeitada pelos chefes de Estado, né? Não é respeitada pelos chefes de governo. Por quê? Porque eles sabem o que acontece no Brasil. Eles sabem que Bolsonaro é um ignorante, com um conteúdo fascista muito forte, negacionista, que negou a pandemia, negou a vacina. Tudo isso ele sabe que está destruindo o meio ambiente no Brasil, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, sabe do papel nefasto que ele tem em relação às populações indígenas, sabem que ele é racista, que ele é misógino. Quer dizer, todos eles sabem isso tudo. Quando ele chega nesses eventos, ele é simplesmente desprezado. E a gente viu, você viu, eu vi o vídeo, né, dele chegando num evento, né, uma pré-entrada antes da reunião do Grupo dos 20, em que ele chega totalmente, sabe, eu já até passei por isso, né? Assim, às vezes você é convidado para uma festa, para um casamento, você chega lá não conhece ninguém, né? E as pessoas não te dão bola, você está meio deslocado, não é exatamente teu ambiente. Eu já passei por isso alguma vez na vida, não vou saber dizer quando, mas lembro que eu já passei. Chegar, você não conhece ninguém, você não sabe o que você faz, você pega um copo e tenta se localizar. É exatamente o que o presidente do Brasil passou na Itália, junto aos demais chefes de Estado e de governo que estavam lá. Você vê todos eles conversando, né? Todos eles se encontrando, se cumprimentando. Ele chega, vai para um canto, tenta puxar um papo com os garçons, que não dão a menor bola para ele. Aí ele fica ali com a turma dele, apontando, aquele ali é o Boris Johnson, ali, sabe? E não sabe o que fazer. E ele é tratado, claro, tem que ter um mínimo de cordialidade. A Angela Merkel bateu um papinho rápido com ele. O Orbán, que é da mesma, vamos dizer assim, uma tendência fascistoide que Bolsonaro tem, quer dizer, muito similar a ele, mas tem uma posição anti-Estados Unidos muito forte, diferentemente do Bolsonaro. Orbán é um populista de direita, autoritário no seu país, repressor, mas ele tem um diferendo muito grande com os Estados Unidos, com Israel, diferentemente de Bolsonaro. Você vê que ele mesmo, que poderia ser uma pessoa mais simpática ao Bolsonaro, não foi. Você vê claramente no vídeo que ele leva um papo ali formal, ele faz pergunta e Bolsonaro fala bobagem.
Diz que a Petrobras foi de um partido, insinuando que Petrobras era do PT, que só dá problema para ele. Então, o Brasil, o presidente da República é uma das expressões da imagem que um país transmite para os outros. E o Bolsonaro transmite a pior imagem possível do Brasil. Aí, além dele não ter uma participação relevante no G20, ele resolve ficar passeando por Roma e seus seguranças, isso está para ser esclarecido, quem eram aqueles seguranças, se eram privados, se eram contratados pela embaixada ou pelo governo brasileiro, quais deles eram da turma do Heleno, aquela turma de seguranças do presidente da República, se havia policiais italianos no meio. Eles reprimiram vergonhosamente os jornalistas que procuravam se aproximar do presidente para fazer perguntas. Não era para jogar ovo, não era para xingar, era para fazer perguntas que jornalistas têm que fazer. E foram agredidos, o repórter da Globo foi agredido, tomaram o celular do Jamil Chad, né, que foi um desses que fez o vídeo mostrando a desmoralização do Bolsonaro lá. Então, assim, ainda faz isso. Aí vem aqueles adeptos dele, ele tem que se reunir no fundo das embaixadas, como da Embaixada Brasileira, que é um prédio belíssimo em Roma, tem que reunir no fundo com os adeptos. É uma vergonha total. Agora, pior do que tudo isso, né, é o desprezo do Brasil pela COP26, que está começando hoje em Glasgow, na Escócia. Esse é pior. O Brasil não está representado nem pelo seu presidente, nem pelo seu vice-presidente, que poderia ser uma alternativa. Está representado pelo ministro do Meio Ambiente, quando os chefes de Estado e de governo estão lá, saíram de Roma, foram para lá. Bolsonaro não, ficou na Itália para passear e receber um título altamente contestado numa cidadezinha de 4 mil habitantes, de onde veio a família dele para cá. Então, esse título foi aprovado pela maioria da equivalente lá à Câmara dos Vereadores, já houve protestos, já jogaram esterco na prefeitura, já os padres da igreja lá de Pádua, que ele vai visitar, não vão recebê-lo. Né? Então, assim, bom, esse é outro aspecto da questão da Itália. Os chefes de Estado, quando eles se encontram nesses eventos, eles programam reuniões bilaterais, aproveitando que eles estão lá juntos. Bolsonaro não teve as reuniões bilaterais. Ninguém quer conversar com o Bolsonaro. Conversar o quê com o Bolsonaro? Tratar o quê com o Bolsonaro? Ele não sabe nem conversar, ele não sabe falar. Quando ele vai conversar, ele vai falar besteira. Então, ninguém vai perder tempo com o Bolsonaro. Nós estamos no fundo do poço. Demonstramos isso no G20, estamos demonstrando agora na COP, onde o Brasil, o Mourão tem razão, ele falou, o Bolsonaro ia lá para ser atacado. Não, ele não seria atacado, porque chefes de Estado e de governo geralmente são cordiais, são elegantes, né? Não vão agredir um outro chefe de Estado e de governo. De vez em quando isso acontece, como o rei da Espanha fez com o Chaves. Lembra daquela reunião, Amador? Quem não te cala? Se calar, né? Aí o rei da Espanha foi aplaudidíssimo naquela época, sem querer fazer qualquer defesa do Chaves, eu até faria. O rei da Espanha é um corrupto que está sendo processado na Espanha, teve que largar o cargo, entregar para o filho, porque é um ladrão. O rei da Espanha é um ladrão corrupto. É um ladrão que, inclusive, entregou um território espanhol para o Marrocos em troca de grana. Entregou o Saara Ocidental para o Marrocos, era uma possessão espanhola, articulou isso junto com os franquistas da época, estava no fim do governo Franco, em troca de grana, em troca de benefícios, porque o Marrocos ajudava ele a se sustentar. E negócios que ele tem. É um ladrão. Na época, todo mundo aplaudiu. Quer dizer, ele mostrou que, além de descortês, é ladrão. É um rei ladrão, o rei da Espanha, como é também o rei do Marrocos. Mas, voltando ao tema, os chefes de Estado não vão agredir o Bolsonaro, eles vão criticar, fazer as críticas corretas, se for o caso, porque realmente a política do Brasil sobre o meio ambiente é vergonhosa, não existe, é a política anti-meio ambiente. É uma velha questão, Negrão, quando eu cobri Itamaraty, nos anos 70, você sabe que começou-se a falar dessa questão de meio ambiente, estava começando a falar disso. E havia uma teoria no Brasil, que havia um embaixador no Itamaraty que defendia isso, chamado Miguel Osório de Almeida.
eles defendiam o seguinte, que essa coisa do meio ambiente, tinha havido uma reunião em Roma, tinha um tratado de Roma, eu não lembro direito todos os detalhes, eles diziam o seguinte, eu lembro bem disso, de dizer isso no Itamaraty, isso é a época da ditadura, tá? Que essa questão do meio ambiente era uma invenção dos países desenvolvidos para manter os subdesenvolvidos sob dominação, não permitir que os países subdesenvolvidos se desenvolvessem. Então, alegavam os riscos do meio ambiente para impedir a industrialização, para impedir a construção de usinas, da captação de energia, quer dizer, energia suja, claro. Né? Então, limitar a exploração de petróleo. Havia essa teoria no início. Então, isso é óbvio que não pode ser isso. É claro que, muitas vezes, os interesses de países desenvolvidos se aproveitam dessa questão do meio ambiente. É verdade, isso os que falam isso é verdade. Mas o nosso raciocínio não pode ser esse. Há uma preocupação real com a sobrevivência do planeta, com a sobrevivência da espécie humana, da raça humana. Então, conciliar desenvolvimento e meio ambiente é o grande desafio de qualquer governo. Você manter conseguir desenvolver, conseguir superar a pobreza, acabar com a miséria, ao mesmo tempo que você preserva o meio ambiente. É um desafio para governantes que tem que ter inteligência, que tem que ter discernimento, que tem que saber as políticas corretas, o que não é o caso de Bolsonaro. Bolsonaro coloca o desenvolvimento, a produção de dinheiro, não só de riqueza para o país, mas de dinheiro para determinados setores da sociedade, muito acima do meio ambiente. Então, realmente, ele iria a Glasgow, mas não teria o que dizer. Ele não teria, a não ser mentiras. Ele poderia usar a velha tática dele de fake news, mentir, dizer que está protegendo, que a destruição foi maior, que foi o PT que está acabando com o Pantanal. Ele pode chegar lá e mentir à vontade, mas não ia colar, né, Negrão? Então, Bolsonaro, Negrão, é um pária na comunidade internacional e o Brasil precisa se livrar rapidamente de Bolsonaro para retomar o papel que, inclusive, já teve, de ser respeitado pelos outros países, de ter presidentes, eu não vou citar só o Lula, vou citar também Fernando Henrique Cardoso, presidentes respeitados pelos chefes de estados estrangeiros, né? Presidentes que não desonravam, independentemente da posição política que pudesse defender, não desonravam o país como Bolsonaro desonra o Brasil. É mais uma razão para dizer assim, o impeachment é essencial. E cada dia que se deixa de afastar Bolsonaro é um dia perdido para o país, um dia em que aumenta a pobreza, aumenta a miséria, aumenta a desigualdade social no país. Então, realmente, aqueles que não estão trabalhando pelo impeachment de Bolsonaro estão fazendo o papel de cúmplices desse fascista. Hélio, será que a gente suporta, né, mais um ano e pouco, 2 meses, né, praticamente? Será que o país suporta isso? É porque a destruição tá em todas as áreas. A gente está falando aqui do meio ambiente, você elencou aí uma série de pontos que o governo está destruindo o país. Essa é a grande pergunta. E, diante disso, eu queria que você analisasse: Bolsonaro será candidato mesmo? Não, o Bolsonaro é candidato hoje. Ele é candidato. Ele quer ser reeleito, é um projeto político dele, e ele vai. Eu ainda não tirei o que eles falam, essa domesticação do Bolsonaro, esse calma relativo que ele está hoje, ela não vai permanecer se ele for derrotado nas eleições. Ele vai brigar igual o Trump tentou brigar. Né? Desculpa, eu queria só complementar, Hélio, você perdoa, eu queria complementar, porque tem esse movimento aí do Senado, né, do senador vitalício, né, e já se cogitou lá no acordo da cartinha do Temer que ele poderia optar por ser candidato ao Senado, ser eleito, e com esse agora se agregando essa informação do cargo vitalício, ele ficar imune aos crimes que ele tem cometido, uma saída à la Pinochet. Queria que você agregasse isso aí na sua análise. A la Pinochet, exatamente, Negrão. Mas, Negrão, veja só, o Bolsonaro é candidato. Agora, eles estão observando o quadro. Eu
faço uma análise de que a eleição não está decidida. Ao contrário do que muitos colegas, companheiros de esquerda, centro-esquerda acham, a eleição não está decidida. Ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que qualquer triunfalismo nesse momento, com base em pesquisas realizadas um ano antes da eleição, furado. Mas Bolsonaro está aí, com perspectivas de ir para o segundo turno. Mas, Negrão, as previsões que se fazem para a economia brasileira o ano que vem são muito ruins. Então, eu vou fazer um paralelo, é diferente. Brasília, por exemplo, Distrito Federal, está com dinheiro em caixa. O governador aqui, embora não esteja bem, ele vai para o segundo turno hoje, mas ele pode recuperar a imagem, inaugurando obras, fazendo projetos, ele pode. Para o Bolsonaro está muito difícil, porque a economia está mal. A tendência é o custo de vida aumentar, os juros aumentarem, a inflação aumentar. Então, quer dizer, fica difícil para eles sustentar. Vai ter o Auxílio Brasil. Vamos ver qual é o significado disso para a população, especialmente para os mais pobres. Mas é difícil. O que está se cogitando nos próprios círculos de extrema-direita, bolsonaristas, é que, se for mostrada a inviabilidade de uma vitória do Bolsonaro, ou se, aí entra o detalhe, né, que não é necessariamente a cabeça do Bolsonaro, tá? Eu estou falando desses círculos bolsonaristas de extrema-direita que cercam, de alguma maneira, ainda apoiam o Bolsonaro. Para eles, a maior tragédia política é a vitória do Lula. Para eles, isso é o que há de pior. Não é tanto a derrota do Bolsonaro, é a vitória do Lula. Então, o que eles estão conversando? O que eles estão conversando é o seguinte: se Bolsonaro ficar claro que vai ser derrotado na eleição, seja por não ir para o segundo turno, mas principalmente, se for para o segundo turno e não tiver chances de ganhar de Lula no segundo turno, é melhor que Bolsonaro não seja candidato. É melhor que deixe um outro candidato de direita, e aí parcela deles até simpatiza com o Moro, apesar da ojeriza que Bolsonaro e muitos deles têm a Lava Jato, um candidato de direita para derrotar o Lula. Entendeu, Negrão? É assim, mais importante é derrotar o Lula. Então, nesse caso, Bolsonaro seria instado a não concorrer, mas ele teria que ter uma compensação. Qual é a compensação para Bolsonaro? Primeiro, é não sair do jogo. Ele quer continuar no jogo. Ele não quer ir lá para Barra da Tijuca ficar tomando cerveja no boteco, onde ele pode fazer todas essas gracinhas que ele faz e o pessoal acha graça. Ele quer continuar na política. Por outro lado, ele precisa de imunidade, não só ele, como os filhos dele. Precisa ter uma garantia em relação aos inúmeros processos que, de uma maneira ou outra, já existem contra os filhos e, de uma maneira ou outra, vão aparecer contra ele, mesmo com o Aras segurando na Procuradoria-Geral. No momento ele vai deixar de ser presidente, o Aras vai deixar de ser procurador, os crimes não terão prescrito, etc, etc. Então, aí coloca o seguinte: Bolsonaro candidato ao Senado, em um estado onde ele possa ganhar facilmente. Nós lembramos aqui já do Sarney, né? Quando o Sarney viu que não seria eleito no Maranhão, ele foi para o Amapá e fez sucessivas eleições no Amapá. Criou até grupo político no Amapá. O Bolsonaro, se for candidato por alguns estados brasileiros do Sul ou do Norte, tem eleição garantida para o Senado. São estados com alto índice de bolsonaristas. Se ele for, por exemplo, um estado que eu conheço razoavelmente a vida política, que é Roraima, porque eu já estive lá algumas vezes trabalhando, ele se elege senador por Roraima. Acredito que ele se eleja por Rondônia. Eu acredito que ele se eleja... Pelo Rio seria muito difícil? No Rio seria arriscado. Arriscado. Não é que seria impossível, seria arriscado. Seria arriscado. Lá você sabe que tem o poder da milícia e do tráfico, né? Aí teria que ver como é que eles vão se posicionar. A milícia já está se posicionando a favor da candidatura do Mourão. A milícia está se posicionando já a favor da candidatura do vice-presidente Hamilton Mourão lá no Rio. Eles são bem conectados. Então, aí uma alternativa seria essa, dele ser candidato ao Senado por algum lugar, onde ele tivesse uma eleição
garantida, vamos dizer assim. A outra, Negrão, é um absurdo que de vez em quando volta. Não é tanto, em tese, não seria tão absurdo se não fosse sempre resultado de um casuísmo brasileiro, que é o seguinte: os ex-presidentes passam a ser senadores vitalícios, ou seja, ele não precisa ser eleito. E aí o Collor não precisaria mais disputar a eleição, o Fernando Henrique passaria a ser senador de novo, o Lula viraria senador. Eu não sei se a Dilma, porque ela sofreu impeachment, o Collor também sofreu impeachment. Agora eu não sei qual seria a legislação, se quem sofreu impeachment estaria contemplado ou não, aí seria o Collor e a Dilma, né, no caso, seriam senadores. E aí teriam todos os benefícios do senador, e o Bolsonaro poderia, além de ter imunidade, poderia continuar uma vida política. Você imagina o que seria Bolsonaro no Senado, né? Se na Câmara ele já era um zero, imagina ele no Senado, no meio daquelas cobras criadas ali, que já foram governadores, são senadores há décadas, etc. Tal. Mas, de qualquer maneira, é o que estão falando aí. Mas essas coisas, eles jogam esses balões de sais, jogam essas ideias, nem sempre elas prosperam. O que há de fato, aí é fato, é a preocupação de bolsonaristas e pessoal de extrema direita, inclusive do mercado financeiro, com as possibilidades do Lula ganhar a eleição, caso o embate seja direto com o Bolsonaro. Eles acham que Lula pode perder a eleição se o embate não for diretamente com Bolsonaro, for com um desses elementos da chamada terceira via que possa se destacar e, eventualmente, ir para o segundo turno. Nome. Quem seria esse? Não temos ainda a terceira via. Tem uns 10 correndo solto, né? Exatamente. Vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele rememora a sua saída lá do governo de Rodrigo Hollenberg. Toda aquela confusão, que eu defino como uma confusão criada pelo próprio governador, ao ter como seu guru o ex-governador e deputado. Ele é deputado, a Aécio ainda é deputado, né? Ele é deputado, ele conseguiu sobreviver aí às denúncias. Assumido, né? O Moro protegeu muito o PSDB, né? Oi? O Moro protegeu muito o PSDB. Sim, O Moro e a Lava Jato, de modo geral, no país inteiro, protegeram o PSDB. E a Aécio que a gente via lá em 2014, 2015, a partir de 2015, com aquelas declarações dele, né, enfática, estava sempre ali nos holofotes, ali no Senado, né? E virou o que virou, né? Aí. Virou. Sem nenhum trocadilho, parece que virou pó. Mas vamos lá. Vamos ao governo Hollenberg, a sua saída, Hélio. Negro, como eu falei, eu saí do governo, eu fiz um pronunciamento ao sair, dei nome aos bois, como geralmente eu faço, claro que dentro de determinados padrões éticos, mas eu dei nome aos bois. Eu estava saindo do governo porque eu senti que a minha atuação não estava ao gosto do governador, do tipo de relações que ele queria manter com a Câmara Legislativa, com o meio político, especialmente com a deputada Celina Leão, que na época era presidente da Câmara. Depois você lembra que ela se envolveu naquele caso de corrupção lá, né? Que a Liliane Roriz denunciou. Está até hoje respondendo o processo. Então, eu falei, olha, eu vou sair, se eu estou sendo um entrave à execução de uma política da qual eu discordo, o que eu vou ficar fazendo no governo? Né? E saí do governo, saí numa boa, com uma boa relação. Contei aqui que não fui convidado para a posse do meu sucessor, mas isso é de menos. E continuei dizendo ao Rodrigo, olha, eu continuo colaborando com você. Ele me pediu que escolhesse quem ia cuidar da comunicação, porque então eles tinham resolvido demitir o Ricardo Calado, que achava que ia tomar o meu lugar, achava que eu saindo, ele seria o bambambam da comunicação. Mas ele acabou sendo demitido. Ele demitiu, mas o Marcos Dantas, que era aliado dele para me derrubar, que era o secretário de Relações Institucionais,
conseguiu lá forçar o Rodrigo forçar a publicidade a dar um dinheiro lá para o blog dele. O blog dele tinha uma audiência muito ruim, não estou entrando no mérito da qualidade do trabalho dele, mas o blog dele não merecia o dinheiro que ganhou da publicidade do governo depois que ele saiu do governo, mas foi uma articulação de Marcos Dantas pedindo diretamente ao governador para garantir isso. Mas o Calado saiu e o governador então pediu, Rodrigo, olha, vê aí. Foram umas três recusas. Eu fui conversar com jornalistas que poderiam assumir aquele cargo, teve 2 ou 3 recusas, até que a gente acertou com a Vera Canfran, que é uma jornalista muito competente, que era assessora de comunicação do PSB Nacional, com muita competência, diga-se, assim, uma excelente assessora de imprensa. O Rodrigo já conhecia a Vera, ficou fácil, a Vera assumiu, então, a coordenação da Secretaria de Junta de Comunicação, junto à Casa Civil. E aí foi tudo se desenrolando normalmente. A equipe que eu tinha levado continuou no governo, o pessoal não saiu, ficou, eu pedi para todos ficarem, para continuar colaborando com o governo. Eu tinha realmente essa preocupação de que o governo, mesmo com todos os problemas, não fosse um desastre, entendeu, Negrão? Eu tinha essa preocupação, me sentia meio responsável também pela construção daquilo. E ajudei. Até que em determinado momento, eu vou resumir aqui, Negrão, em determinado momento, por uma série de pressões, o Rodrigo resolve tirar a Vera. Ele resolve tirar a Vera. E quem queria o cargo da Vera era uma pessoa vinculada a uma agência de publicidade, que trabalhava para o governo e que estava disputando a licitação, que era o Paulo Fona. Não pode. Como é que você trabalha na agência? A agência está disputando, a agência trabalha para o governo. Ele era uma espécie de atendimento que a agência tinha junto ao governo, que é uma figura normal. A agência que trabalha para o governo, ela designa um ou mais profissionais para atender aquela conta do governo. Paulo Fona disse, você não pode ser secretário, cara. Não pode ser secretário. Eu falei isso para ele. Ele insistia, queria trabalhar para ser, mas aí a própria pessoal da agência dele falou, esquece isso, cara, você vai nos atrapalhar na licitação. Se você for para o governo e não ganhar uma licitação, vai ficar suspeita. E ele acabou desistindo. Aí o Rodrigo faz uma coisa que até hoje eu não consegui entender direito. Ele me disse que não sabia, que ele coloca na comunicação uma pessoa com a qual eu não tinha nenhum relacionamento e que até me recusava a conversar, porque nós tivemos um atrito seríssimo no estado de São Paulo. E não foi só comigo, foi com a sucursal de Brasília. O diretor da sucursal de Brasília chegou a dizer ao diretor do estado de São Paulo, que era o Augusto Nunes, hoje um fascistão, disse ao Augusto Nunes, olha, eu saio, se esse cara ele trabalhava em São Paulo, se ele continuar vindo a Brasília, fazer reportagem em Brasília atropelando o meu pessoal aqui, eu peço demissão. Entendeu? O negócio era grave, o cara é mau caráter, assim, a relação dele de trabalho era aquele repórter competitivo que quer tudo para ele, derruba os outros, colegas do próprio jornal. Eu tinha cortado relações com ele. Quem era? Luciano Suassuna. Eu tinha cortado relações com ele. Aí o Rodrigo coloca o cara na comunicação, sem me falar nada. Eu falei, pô, Rodrigo, eu estou te ajudando aqui, tal, e você pega e coloca o cara. Não sabia. Cara, tudo bem que você não soubesse, mas por que você não me perguntou antes se eu concordava? Você me pediu para escolher o anterior. Por que agora você pega? Aí depois eu descobri, o cara conhece ele desde criança, aqueles amigos, os amigos do Rodrigo também, alguns, né, claro, são muito negativos para ele, são incompetentes, são comodistas, e eles lá que tinham articulado para ser. Aí eu me afastei um pouco do governo, sabe? Eu afastei, porque eu tinha combinado com o Rodrigo o seguinte: falou, Rodrigo, está uma romaria de empresário na minha sala. Eu tenho uma sala na minha agência, está uma romaria de empresário, achando que, como eu saí do governo e não briguei com você, eu vou resolver problemas dele dentro do governo. E eu estou adotando a seguinte linha, fui transparente com o Rodrigo, estou adotando a seguinte linha. Quando eles chegam lá com aqueles boletins de pagamento atrasado, tal, eu falo, olha, não mexo com isso. Isso é com a Leani, secretária de Planejamento, eu não entro nisso. E não entrei em nenhum caso. Não teve nenhum caso em que eu cheguei, olha, a empresa tal está com pagamento atrasado, vamos ver se a gente paga. Nada. Mas eu falei assim, quando eu tiver
levarem para mim um bom projeto, que é bom para o governo, eu vou trazer para você. E foi isso que eu fiz, né? Foi isso que eu fiz. Quando chegava um bom projeto, chegaram bons projetos, uns 4, 5 bons projetos, eu encaminhei para o Rodrigo promoveu a reunião. Só que naquele governo nada acontecia. O que o pessoal dizia é o seguinte: olha, o Rodrigo é muito simpático, recebe muito bem, conversa bem e tal, mas depois não acontece nada. Depois não acontece nada, os projetos não andam, as coisas não andam, ninguém procura a gente, você vai atrás do secretário, o secretário desconversa. Mas isso aí para dizer o seguinte: o que eu estava ajudando. Aí eu me afastei um pouco, sabe, Negrão, com esse negócio do Suassuna. Só que aí resolveram derrubar o Suassuna. E aí entrou o Paulo Fona. Aí sim, aí o Paulo Fona foi nomeado. Por mim, tudo bem. Eu achei ruim o Rodrigo não me consultar antes. Também, de novo, ele não me consultou. Se ele tivesse consultado, eu teria dito para não nomear, que não era a pessoa adequada ao cargo. Excelente jornalista, ótimo repórter, bom editor, ótimo repórter, bom editor, mas não era a pessoa indicada para aquele cargo. Né? Não era a pessoa indicada para aquele cargo. Aí não nomeou, tudo bem. Sabe o que aconteceu, né? Eu vou terminar por aqui, não sei como é que está o tempo, a gente... O Rodrigo chegou para mim e me convidou para ser secretário de Relações Institucionais no lugar do Marcos Dantas. Não, o Marcos Dantas já estava no transporte, já estava em mobilidade. Era aquela secretaria que antes era dele. Aí eu recusei. Falei, não vou para o seu governo, não vou para o governo. Eu não estou querendo relações institucionais para lidar com essa Câmara que eu não concordo com os métodos, não tem sentido. Não, mas nós estamos... Era metade do governo. Não, mas nós estamos refazendo tal. Falei, mas você não vai refazer essa política, vai continuar a mesma coisa, e eu não vou entrar nessa. Então, eu prefiro continuar fora do governo. Prefiro continuar fora. Mas eu posso ajudar. Eu acho que o seu governo está com 2 anos, está uma droga, mas pode recuperar. Tem como recuperar. Tem como recuperar. Você acha que vai para o que a gente faz? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião. Quanto tempo nós temos aí, Negrão? Dá para falar, dá para fechar. Vamos fazer uma reunião e eu vou como eu sei que ele ficava levando aqueles amigos dele incompetentes para as reuniões, eu falei, eu vou te dizer quem é que vai para essa reunião. Ele topou. Aí eu falei, olha, vai o chefe da Casa Civil, que era o Sérgio Sampaio, vai a Leani, que é secretária do Planejamento, vai o Paulo Fona, que é o Paulo Fona é muito vaidoso, ele fez questão que a Secretaria Adjunta virasse secretaria. Aí o Rodrigo criou uma secretaria nova de comunicação. Vai o Paulo Fona e tinha mais um. Aí tinha mais um, que agora eu não lembro quem era, Negrão, mas tinha mais uma pessoa. Eram 4 pessoas. Fiz uma reunião, Negrão, lá em Águas Claras, de umas 3 horas com esse pessoal, um diagnóstico. Eu preparei umas 20 perguntas e eu fazia a pergunta: isso aí, o que vai acontecer até o fim do governo? Qual é a perspectiva até o fim do governo em relação a isso? Eu fiz um questionário para eles responderam, legal, foi bem a reunião. Estou tentando lembrar quem era a outra pessoa, vou lembrar depois. Aí, com base nisso, eu passei mais ou menos uma semana, elaborei um documento que eu tenho hoje, até hoje, um documento com mais de 10 páginas, dando o caminho que eu via para recuperar o governo nos 2 anos que faltavam e possibilitar uma reeleição do Rodrigo, já que ele queria a reeleição. Mas eu, inclusive, eu colocava lá o cenário dele não disputar a reeleição. Eu colocava, olha, de repente você já dizer agora que não disputa a reeleição, arrefece os ânimos e, de repente, você até consegue fazer uma segunda metade de mandato melhor do que sendo candidato à reeleição. Era um cenário que eu coloquei. Negrão. Outra reunião em Águas Claras, apresentei essa a Leani faltou, porque ela não pôde, tinha uma razão para não ir, que eu não lembro qual foi, mas uma boa razão. Apresentei esse documento, discuti com eles, olha, vamos consertar nesses 2 anos que faltam. Sabe o que aconteceu depois disso, Negrão? Nada. Nada. Nunca mais me chamaram para reunião, não executaram nada do que eu propus, nada. Fui literalmente sabotado, Negrão. Não queriam o plano que eu fiz de recuperação. Sabe vaidade de governo?
vaidade, não, nós aqui que estamos no governo, a gente aqui resolve e tal, e pronto. Não aconteceu nada, eu perdi meu Resultado. tempo. Eu Resultado. perdi meu tempo, porque eu fiz isso tudo de graça, não cobrei nada por isso, foram umas 6, 7 horas de reunião, mais as horas que eu gastei elaborando um documento de mais de 10 páginas, que se alguém quiser ver, me pede que eu tenho, entendeu? Para nada. Bom, o resultado você viu, né, Negrão? O resultado você viu nas eleições. Né? Perdeu a eleição, né? Mas, Hélio, vamos retomar no nosso próximo programa na quarta-feira o baú. Aí acho que ainda tem muito assunto aí no governo de Rodrigo Hollenberg. Agradeço você, Hélio, agradeço você que nos assistiu e a gente volta com bate-papo com Hélio Dolly na quarta-feira. Bom feriado aí, bom feriado amanhã, né? Exatamente, bom Amanhã é feriado. feriado. Amanhã é feriado. E a gente volta na quarta. Obrigado, Hélio, obrigado a todo mundo aí que nos assistiu. Obrigado a você, Negrão. Um abraço a todos e todas.